Olá, consciência. E aí, hein, o Deepak Chopra? O que a queda de um guru tem a nos ensinar nessa altura do campeonato? O que um guru espiritual, o que a queda dele pode nos ensinar? E o que é que está acontecendo e o que realmente importa disso? Meu nome é Mário Jorge, eu estou sempre aqui conversando com você a respeito de alguma coisa, algum tema que seja útil para você, e hoje de alguma coisa bem atual, que não é o meu costume pegar temas da moda, né? Mas eu acho que isso é uma questão muito importante, porque é um guru espiritual, afinal, e eu não estou abrindo essa live aqui para criticar ninguém, não é o meu objetivo, nunca, e muito menos agora, não é? Mas a gente precisa analisar um pouco, porque isso chocou muita gente. Era uma pessoa, né, supostamente muito espiritualizada, supostamente considerada por muitos como iluminada, era um divulgador do Advaita Vedanta, ou da não dualidade, da espiritualidade, da consciência, né? Falava muita coisa útil, interessante, e eu pessoalmente não era assim, não era um dos meus personagens favoritos nesta realidade. Ele não sei dizer o que é, nunca assim caí de amores pelas coisas, mas sempre observei, vi muitas coisas. Tem aquele livro A Sombra, né? Eu li esse livro, muito bom, muito importante, muito útil, e volta e meia vi algum vídeo aqui, algum vídeo ali, alguma frase, cheguei até a publicar alguma coisa, mas vocês vão ver que se caçar por aí vai ver que é muito pouca coisa. Assim, nunca me animei demasiado, porque assim, sei lá, não sei, posso dizer que é um sexto sentido, mas eu não senti uma firmeza muito grande. Não sei dizer se já teve ou se não teve, provavelmente já teve, mas sei lá. E então, agora o que está acontecendo é o seguinte, né? Ele é famoso, famosíssimo, né? Muito badalado, vivia em programas de nome, de peso, convidado para palestrar, entrevistava muitas pessoas aí, por exemplo, o Donald Hoffman, eu vi que ele entrevistou, uma série de outras pessoas conhecidas, importantes nesse ramo da espiritualidade ou da consciência ou do autoconhecimento. Então, e agora, né, tem muita gente aí falando que recomendava os livros dele, que passava a mensagem dele, e que agora isso acabou. Olha, o que vale a pena disso tudo? Né? Então, como melhor, uma sugestão para ajudar quem estiver com dificuldade, como melhor lidar com isto, tá? Com situações como essa, onde um grande guru, aparentemente iluminado, cai na lama, né? Literalmente é o que aconteceu. Ele está envolvido com aquele caso lá do Epstein, daquela ilha, né? O cara da ilha, que está envolvido com muita gente grossa, muita gente importante, inclusive tipo Bill Gates e outros, né? Que são pessoas que já têm, vamos dizer assim, no mínimo um caráter altamente duvidoso e já era meio de conhecimento público, né? Ainda que alguns ou muitos ignorassem, né? Tem muita gente que está envolvida com isso e que já não eram flores que se cheirem. Mas o Deepak Chopra é realmente de pegar de surpresa, né? E não é a primeira vez, a gente já teve aqui uma coisa mais ou menos parecida quando ocorreu aquele caso lá do João de Deus, que de início, sei lá, era uma pessoa espiritualmente benquista, né, bem vista, procurada, né, e no final acabou extremamente queimado, né, e então, mas acontece, e esse é internacional, além de tudo, né? Além de tudo, é internacional. E então, o que eu queria fazer aqui com vocês, rapidamente indo direto ao ponto, que eu não preciso ficar com muita embromação, e nem esse é o ponto. A minha ideia é não tornar isso aqui uma tortura, nem nada muito longo, né? Então, eu tenho 5 pontos que eu gostaria de tocar e uma conclusão final,
do que se pode extrair de positivo, do que podemos aproveitar disto tudo e como melhor lidar com isso. Então, o primeiro, é claro, tendo em vista sempre o ponto de que o ponto de vista mais Big Toe, ok? O ponto de vista que eu costumo divulgar aqui, que são as ideias do próprio Tom Campbell, né? Que o Tom Campbell é uma pessoa que é totalmente focada na mensagem, na transmissão da mensagem e absolutamente não naquilo que é a pessoa dele. Então ele insiste com todo mundo, né, que absolutamente o foco não é nele, é na mensagem. E isso vale para todos, né? Mas então é uma pessoa digna de admiração, mas jamais de idolatria, como nenhum outro é e como Deepak Chopra não deveria ter sido, né? Porque ninguém é perfeito, não existe, somos todos consciência em evolução, não importa quanta evolução alguém já atingiu, somos todos consciência em evolução. E quem acha que, veja, as pessoas acreditam que iluminação é alguma coisa final, né? Então ficam dando o ser por iluminado, este ou aquele guru, e aí acha que o cara já chegou e tudo que ele falar é lei, né? Não existe isso, né? Primeiro porque a evolução é um tema individual, pessoal, né? De cada um. Então os outros, a mensagem que qualquer guru possa trazer é apenas uma luz para o caminho, é apenas como um mapa, mas é você que vai ter que trilhar, é cada um de nós que vai ter que trilhar aquilo e extrair o aprendizado na prática, por mais guia que ele possa dar, não é nada que apenas acreditar no que o guru diz que vai te levar a lugar nenhum, né? Então assim, e jamais a idolatria, né, como a gente vai ver aqui. Então o primeiro ponto é o seguinte: consciência é sobre aprendizado, nunca sobre status, ok? De acordo com estas ideias minhas, pessoalmente, e do Tom Campbell também, ninguém chegou lá só porque fala bonito sobre a unidade ou a espiritualidade, né? Então assim, o cara tem um domínio, né, um conhecimento de várias técnicas, de várias filosofias profundas e fala bem, né? Temos alguns exemplos de pessoas que falam muito, inclusive alguns com muito pouco conteúdo, exceto uma boa memória, né? Em termos de caráter, muitas vezes só de conhecimento e informação. E os gurus, como todo mundo, estão aqui jogando o mesmo jogo de escolher entre o amor e o medo. Eles não estão, veja, não são pessoas que estão aí para andar sobre a água, né? Eles são pessoas que eventualmente se destacaram por dar algum tipo de exemplo ou transmitir alguma mensagem. Mas ele não está além de ser humano, senão não estaria aqui, né? E quando alguém que admiramos cai, né, às vezes é o próprio sistema justamente mostrando aquilo que ninguém é perfeito. Por sistema, eu quero dizer aqui, o sistema maior de consciência, a consciência fonte, né? Aquilo que nos gera a partir dela, aquilo do qual somos parte, daquilo com o que somos um todo, né? Quando alguém que admiramos cai, é o próprio sistema mostrando ninguém é perfeito e todos temos sombras a serem iluminadas, tá bom? Segundo ponto, os mensageiros falham, mas as mensagens ainda podem ser válidas, ok? Então, ele era uma pessoa, sem dúvida nenhuma, inteligente, com grande conhecimento de muita coisa relacionada à espiritualidade, ao ser, à psicologia, e ele com certeza falou coisas muito boas, escreveu coisas muito boas, e sempre o importante é a mensagem, né? O erro nosso está em colocar alguém num pedestal, né? E esquecemos a mensagem e ficamos adorando o formato do ser, né? Adorando o personagem, adorando o avatar. Então, os mensageiros falham, as mensagens ainda podem ser válidas. Então, a tentação inicial é jogar tudo fora, aquilo que aprendemos com esta pessoa ou com aquela, só porque o mensageiro tropeçou, caiu e bateu com a testa. Então, o que o Tom Campbell aconselharia numa situação dessa e que eu reforço? Avalie o valor dos ensinamentos pela sua utilidade prática, apenas por aquilo que é útil para você, e a capacidade que isso tem de te ajudar a baixar a sua própria entropia, sua própria confusão.
e não pela perfeição suposta daquela pessoa que está transmitindo tudo. A mensagem boa é aquela que funciona na sua vida e ponto. Acabou-se, ok? Terceiro ponto, idolatria, um velho truque do ego coletivo. Idealizar gurus é terceirizar responsabilidade, ok? Então você, quando está idealizando o cara, você está achando que ele vai resolver a sua vida. É por isso que você fica ali conectado e ligado no cara. É claro que tem pessoas que sabem o que estão fazendo, percebem que é uma boa fonte de ideias, estão ali tentando absorver aquilo que é positivo para elas. Mas tem uma maioria, provavelmente, que está achando que o cara é maravilhoso, iluminado, e vai te iluminar pela presença dele, vai te guiar pelo caminho, que você não vai precisar fazer força. Né? Esse é uma dos medos do ser humano, a preguiça, não é nem um medo, né? Quer evoluir sem fazer força. Então entra na horda do guru e segue. Né? Então, o Tom Campbell e eu sugerimos que você faça o discernimento e a verificação pessoal da sua bússola. Você olha as coisas para as quais ele está apontando com a sua bússola interior, com o seu insight, com aquilo que você já aprendeu, já cresceu por você mesmo. Veja se aquilo é válido para você. Gurus podem iluminar caminhos, mas não vão substituir a sua jornada interior. E expectativas irreais vão levar a decepções gigantes, como é o caso agora. Né? A decepção ocorre com aquele que se iludiu. Né? A decepção não é ele que provoca, ele que toma uma atitude, mas ela acontece dentro de cada um de nós que tinha essas expectativas irreais. E é aí que a gente cai. Né? Ele cai do pedestal e a gente tropeça e cai aqui da nossa própria expectativa, que a gente constrói um patamar de expectativas, de idealização, e quando isso acontece a gente cai dele. A queda pública é um feedback do sistema para todos nós. Né? O sistema maior de consciência, a fonte de tudo que é, né? Está sempre trazendo de volta para nós feedback, retorno. Né? Não só para quem cai, mas para quem assiste, ou seja, para todos. É uma oportunidade de olhar para dentro. Né? Que parte de mim eu estou ignorando enquanto estou procurando perfeição nos outros? Como eu reajo quando descubro sombras em mim e nos outros? O aprendizado aqui, a oportunidade de aprendizado é coletiva, ok? É para todos nesse sentido. Cada um vai aprender ou não alguma coisa, ou desaprender individualmente. Mas a oportunidade é coletiva, porque todos estão vendo isso. Em especial aqueles que tinham um maior carinho, que eram mais, que o idolatravam mais, né? Os que mais vão cair, os que vão sofrer, os que idolatravam. E com esse sofrimento vai trazer alguma luz. Então tem um lado positivo, sempre tem. Né? O quinto ponto, sombra, humildade e o trabalho real. Né? Traga à tona o maior serviço que alguém pode prestar à consciência coletiva, ao nosso conjunto de consciências, é ser honesto com as próprias sombras. Isso, tanto ele, se pudesse ter feito isso, como nós. Né? E trabalharmos nessas sombras. Então, seja honesto com você mesmo, reconheça que você tem sombras, aceite isso e passe a trabalhar nelas para iluminá-las e deixar que sejam sombras, ou que sejam retiradas das sombras e trazidas à vista, à sua própria vista. Não estamos falando de terceiros. Falar em viver, falar sem viver só alimenta o ego, ok? Só falar, só receitar, só cantar a receita de bolo, dizer o que tem que ser feito, né? Tipo, eu estou comentando aqui como oportunidade potencial, mas não estou aqui para dizer para vocês que vocês têm que fazer. Isso é uma decisão interna. Eu estou discutindo o tema, né, da forma de ver minha e de My Big Toe, né, do Tom Campbell, como encarar essas oportunidades, inclusive essa que ocorre com a queda de um grande ídolo para muita gente. Então, pratique a integridade, seja você mesmo, alinhe o discurso
com a prática, com a ação. Isso é que é a verdadeira redução da entropia. Sexto ponto, e último, né, antes de um fechamento para esse tema. Acolha a dor e a transforme em autoconhecimento. Se isso doeu para você, né, se você tinha algum grau de admiração, se você era muito chegado, se você tinha muitas expectativas, isto neste momento pode estar doendo. A gente se sente até envergonhado, aquela vergonha do alheio. Né? Você fala assim, minha Nossa Senhora, como é que esse cara foi se meter com uma coisa dessa? Né? Ele subiu no palanque, né? O ego, o famoso ego. E nós, o que podemos aproveitar e aprender disso? Então, acolha a dor, se você a está sentindo, e transforme isso em autoconhecimento. Aproveite para buscar a fundo, né? O que é que está causando essa dor? Por que isso incomodou tanto? Né? E você vai ter chance de aprender muita coisa. Lembre-se que aqui é uma escola. Qualquer coisa que aconteça, inclusive a queda de um guru, é material, é matéria para aprendizado. Choques assim doem, é claro, especialmente para quem se inspirava na figura. Mas no fim servem para cortar as ilusões, fortalecer o discernimento e estimular o autoaperfeiçoamento. É o que nós estamos dizendo. Né? Use o episódio como impulso para olhar para as suas escolhas, as intenções que as movimentam e as práticas diárias, aquilo que você faz diariamente. Né? E não para ficar julgando o outro, né? Mas para que você cresça. Qualquer coisa que você faça aqui em termos de julgamento, de atirar pedra, é desperdício de energia e de foco. Isso não vai ajudar você em nada, absolutamente nada, só vai atrasar, porque você vai deixar de focar naquilo que é importante, que é você. O que esta lição que ocorreu, do que você percebeu acontecendo com ele, do que você sentiu por causa disso, e o que você tem para aprender com isso. Porque a gente não tem nenhum controle sobre o que o outro está aprendendo. Se ele vai aprender, se as pessoas próximas dele vão aprender, e se todos os outros vão aprender, eu não sei. E não adianta eu me preocupar com isso. Eu tenho que olhar para aquilo que eu posso aprender e extrair o máximo de suco dessa laranja. Bom, como encerramento, né, então, alguns comentários. A evolução da consciência não depende de ídolos, não depende de gurus, mas sim de escolhas internas sinceras, autênticas, todos os dias, todos os minutos, porque todo tempo você está fazendo escolha. Elas são feitas por cada um de nós, têm que ser feitas ou devem ser feitas preferencialmente, sem terceirizar essa decisão para um guru. Né? Pare de botar a decisão na mão dos outros. Avalie se as ideias são positivas, experimente por você mesmo e põe em prática por você mesmo. Faça suas escolhas e faça seus próprios erros. Extraia seus próprios aprendizados. Né? Mas a gente pode aprender com o erro alheio, e nesse caso um estrondoso desse também pode ser um tremendo aprendizado para muitos de nós. O caminho espiritual é pessoal, prático e requer humildade, honestidade e capacidade de aprender, tanto com a luz quanto com a sombra, como é o caso agora sua e dos outros. Né? E aí, prontos para para parar de terceirizar a sua evolução e assumir as rédeas do próprio crescimento? Eu espero que essa, vamos dizer, avaliação que eu tentei fazer da forma mais equilibrada possível, né, seja útil para você, né, focalize sempre, em qualquer situação, por mais dolorida que seja, ou por mais feliz que seja, né, o que você pode aprender com aquilo, o que foi que você aprendeu e que outras coisas ainda podem estar lá. E principalmente lembre-se do seguinte: evolução é um tema individual. Isso não depende de guru nenhum, não depende do que o guru diz, não depende para onde o guru aponta, nem para onde ele quer te levar. Né? Nem se ele é dominador, se ele é sincero ou não, ok? Toda mensagem que chega para você pode ser útil. Você avalia, verifica com a sua bússola de valores internos, e vê se aquilo vai te ajudar a andar para frente. Aí você usa ou não usa. E, ok, você pode até ter um carinho pela pessoa que está transmitindo, assim como eu tenho pelo Tom, ok? Que é uma figura extremamente iluminada.
mas eu não posso colocar ele num pedestal e passar a adorar ele. Isso não é a função, não é o que ele está tentando fazer, não é o que eu estou tentando fazer, e nem é nada que, ainda que alguém esteja tentando fazer, que vale a pena você aceitar. Não aceite, né? Aproveite as ideias, aproveite a mensagem e não se preocupe com o mensageiro. E essa não é a primeira vez que isso ocorre, né? Eu citei o João de Deus, eu não sei particularmente dos detalhes do que ele fazia na vida dele antes de se meter na confusão que se meteu, que tem a ver inclusive com isso, né? Também tem ramificações aí, conforme está surgindo, com o tal do Epstein. Mas assim, é um lado sombrio e negro de muitos seres humanos, né? E assim, a gente tem a aprender, não vamos entrar naquele mesmo caminho, vamos aproveitar, vamos ver o que podemos aproveitar para nós mesmos, ok? Então, espero que tenha sido útil. Se tiver dúvidas ou questões, coloque aí deixe nos comentários, tá? E a gente pode tentar realmente fazer algum outro complemento se precisar, mas eu espero que a mensagem tenha sido leve e provavelmente, possivelmente, útil para você. Ninguém pedestal, a Lua, ou observar a Lua, é uma metáfora, né? Porque você está tentando transmitir um conteúdo, uma mensagem, e tem um monte de pessoas que se preocupam com detalhes, às vezes com erro de português que o sujeito cometeu, que eu cometi, sei lá, né? Ou qualquer outra coisa, qualquer detalhe, né? Alguma coisa, não, eu discordo disso por causa daquilo. Meu, presta atenção, veja essa mensagem se tem algo de útil para você. Se tem algo de útil que você acredita que possa ser útil, experimenta, põe em prática, testa. Se for bom, você mantém, se não for bom, você descarta. É assim que a gente evolui. Experimentação por experimentação, aprendizado por aprendizado. E tudo, lembre-se sempre, né? Isso foi um grande aprendizado da minha vida, com o grande sofrimento que eu tive com a perda da minha esposa. Tudo que ocorre na sua vida é para você extrair aprendizado. Para nada mais, no final das contas, porque esta é uma escola virtual, né? É um laboratório de aprendizado para consciências experimentando aqui, se manifestando aqui, através de avatares. Tá bom? Bom, é isso aí, gente. Boa tarde, bom resto de dia para vocês. Espero que tenha sido útil. Deixa eu ver como é que desliga isso aqui.